livro das Crônicas, capítulo 21. Vamos ler do verso 12 ao verso 15. Os irmãos acharam? Amém. Antes de nós lermos, olha bem para quem está do seu lado e pergunta assim para ele: você gostaria de receber uma carta pessoal de Deus? Pelo sorriso dele, eu creio que sim, né? Mas vamos fazer a leitura? 2 Crônicas, capítulo 21, do 12 ao 15, diz assim: Então Jeorão recebeu uma carta do profeta Elias, que dizia: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu antepassado. Você não tem andado nos caminhos de seu pai Josafá, e nem de Asa, rei de Judá, mas sim nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria com a família de Acabe. E ainda assassinou seus próprios irmãos, membros da família de seu pai, homens que eram melhores do que você. Por isso, o Senhor vai te ferir terrivelmente, vai ferir o seu povo, seus filhos, suas mulheres e tudo o que é seu. Você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saiam os seus intestinos. Amém. Vê se ele ainda quer receber essa carta. Essa carta não. Esse tipo de carta nós não queremos receber de Deus. Nós vamos ver na Bíblia cartas coletivas às igrejas, como Paulo escreveu, e depois João é usado também. Nós vamos ver algumas cartas pessoais, e essa carta que o profeta Elias ele escreve a Jeorão nos chama a atenção. Eu queria que você entendesse quem é esse rei, para que você absorva a palavra que Deus tem para os nossos corações nessa noite. Eu não sei se alguma vez você já tinha lido essa história, ou ouvido falar desse rei, o rei Jeorão. Quantos já ouviram falar do rei Jeorão? Alguns já ouviram falar do rei Jeorão. A Bíblia vai nos dizer que existiram dois reis Jeorão, um no reino do norte e outro no reino do sul. Pastor, o que é reino do norte e reino do sul? Você sabe que depois da morte de Salomão, vem o seu filho Roboão, e ali acontece um racha em todo Israel. Jeroboão se rebela e fica com os reinos, as tribos do norte, 10 tribos do norte. Roboão, filho de Salomão, fica com o reino do sul, Judá e Benjamim. Então, nós vamos ver várias dinastias de reis governando alternadamente nesses dois reinos. Muitas vezes, esses próprios reinos, o povo de Israel brigaram entre eles. Aqui, nós vamos ler essa história do rei Jeorão. E esse rei Jeorão é o rei de Judá, da região sul. Porque no norte também teve um outro Jeorão, que muitas vezes, algumas versões, vai trazer a palavra abreviada, Jorão. Mas você precisa estar atento, porque tinha um Jorão no norte, tinha um Jorão no sul, e de uma maneira até interessante, eles governaram meio que simultaneamente, no mesmo período. Deveria ser um nome comum, ou uma parceria perigosa entre essas famílias que nós vamos ver. Mas, enfim, o que nós, lendo essa história e lendo essa carta, nós podemos entender? Havia alguns profetas e homens de Deus que sempre entregavam os oráculos do Senhor, as mensagens de Deus para a liderança do povo, para aquelas pessoas. Alguns teólogos eles chegam a imaginar que Elias, antes de ser levado ao céu, deixou essa carta escrita. Mas quando nós fazemos uma análise mais minuciosa, nós vamos ver que, bem provável, Elias ainda estava vivo quando ele envia essa carta a Jorão. Ele não havia sido arrebatado ainda. Mas, enfim, quando nós olhamos para essa carta, e como eu brinquei com vocês,
iniciando que todos nós queremos receber uma carta de Deus, uma palavra de Deus, né? Contextualizando para a era digital, quem sabe um WhatsApp de Deus, mas a gente precisa entender que muitas vezes o recado de Deus não é apenas bálsamo, consolo ou uma orientação. Muitas vezes a palavra de Deus é de repreensão. A palavra de Deus é uma manifestação da sua justiça. E o tempo passa, o tempo passou, as histórias vêm de cada pessoa e vão, as histórias bíblicas, né, nos mostram isso, que Deus ele não muda, é um Deus imutável e Ele continua o mesmo. Se Deus continua o mesmo, Ele continua justo nos nossos dias. E nós precisamos sim olhar para histórias como essa e se perguntar por que a história de um rei com o nome desse, Jeorão, chegou até mim, aqui em Blumenau, ano de 2019, o que isso tem a ver com a minha vida, o que isso tem a ver com a igreja do Senhor aqui, o que isso tem a ver com a minha família. E eu sempre digo, tem tudo a ver. E a palavra nos garante, Paulo vai nos dizer que tudo que chegou até nós tem um propósito divino para nos ensinar. E a beleza das Sagradas Escrituras é esta, que Deus fez chegar essas histórias a cada um de nós para que, quando eu olho para cada história, eu possa tirar lições, proveito, aprendizado do que o Senhor deseja nos ensinar. E quando eu olho para a história de Jeorão, eu separei aqui pelo menos 3 lições. 3 lições que, olhando para isso aqui, nós podemos ensinar. A primeira está lá no verso 12 e 13, que nós lemos, escritos dessa carta. Dizia assim, então... Então Jeorão recebeu a carta do profeta Elias, que dizia, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o seu antepassado, você não tem andado nos caminhos do seu pai Josafá, nem de Asa, rei de Judá. Quem que era Josafá e quem que era Asa? Quando nós olhamos as histórias desses reis, que é o pai, Josafá é o pai de Jeorão, Asa é o avô de Jeorão. Homens que foram grandes reis. Homens que procuraram entender os mandamentos do Senhor e obedecer os mandamentos do Senhor. Homens que não tiveram medo de exterminar as idolatrias a Baal, a Asterote, a outros deuses. Homens que levaram o povo a orar. Homens que realmente valorizaram o Senhor e os ensinos do Senhor. A gente olha na história deles, nós vamos ver que Asa no finalzinho deu uma vacilada, porque ele fica doente e ele não ora buscando ao Senhor e morre daquela doença. Mas quando olhamos a vida do pai e do avô de Jeorão, nós vamos ver homens que buscaram ao Senhor. Ele poderia ter absorvido essas influências e ter feito escolhas certas e sábias para a sua vida. Mas a continuação da carta é, mas... sim, você andou nos caminhos dos reis de Israel, levando Judá e o povo de Jerusalém a se prostituírem na idolatria, como a família de Acabe. O reino do norte, ele sempre teve reis maus. Desde Jeroboão, que fez o racha, eles começaram a se prostituir, começaram a pegar deuses dos outros povos, e o negócio virou uma bagunça. E agora, o reino do norte estava vivendo a pior fase de todas, que você já ouviu falar de Jezabel e você já ouviu falar de Acabe. Acabe se casa com uma mulher terrível, mulher endemoniada, uma mulher que servia a Satanás, adorava demônios, uma mulher que incentivava todo tipo de coisa errada e, além disso, mandava perseguir e matar os profetas de Deus. Inclusive, o próprio Elias saiu fugido de medo de Jezabel, de tão terrível e maligna que era essa mulher. Para você se lembrar, ela é aquela que um dia chega em casa e vê o seu marido, né, como diz o pastor Cláudio Duarte, um marido banana, né, murchinho no canto da casa, olha para ele e pergunta, o que está acontecendo? Você é rei? Por que você está tão triste? Porque eu vejo todo dia aquela vinha tão linda, a vinha de Nabote, e eu desejo possuir, mas ele não quer me vender. Fica tranquilo, que eu vou conseguir ela para você. E Jezabel simplesmente manda matar Nabote e toma posse daquela vinha e dá de presente ao marido. É o nível de mulher com que o rei de Israel havia se casado, o rei Acabe. Agora, no reino do norte, tem Jeorão, e Jeorão ele decide fazer parceria com essa outra família.
Eu imagino que ele aceita um café lá na casa de Acabe, vão conversando, e de repente Acabe olha para aquele jovem rei, olha para sua filha, Atália, e diz, acho que se combinam. E Jorão cai na cilada, faz uma aliança com a família de Acabe, se casando com a sua própria filha. E o texto diz, isso fez com que ele andasse nos caminhos errados, igual a família de Acabe fazia. E a primeira lição que nós, olhando para esse texto, nós precisamos entender e aprender, e jamais seguir o exemplo de Jorão, que é que nós não podemos permitir que o mal nos influencie mais do que o bem. E esse foi o grande erro de Jorão. E se você não quer receber uma palavra de Deus de juízo, como Jorão recebeu, você precisa guardar o teu coração. E você precisa se policiar, para que as suas escolhas sejam baseadas nas influências positivas que você tem recebido, e não nas influências negativas. Ele tinha a influência do seu pai, ele tinha a influência do seu avô, ele tinha lições preciosas que ele havia recebido durante a sua infância. Ele pega tudo aquilo, joga na lata do lixo, se casa com essa mulher perversa que era terrivelmente igual à mãe, e decide seguir o mesmo caminho. Manda construir altares idólatras em todo o território de Judá, e começa a levar o povo à imoralidade e à idolatria, entristecendo o Senhor. Pastor Lediel, o que isso tem a ver comigo? Tem tudo a ver comigo e contigo, porque todos os dias nós precisamos fazer essa escolha sobre o que vai entrar no nosso coração, o que vai entrar na nossa mente e o que vai reger as nossas decisões de vida. Todos os dias ideologias estão sendo lançadas na sua mente, todos os dias princípios de moralidade estão sendo lançados na sua mente, e a pergunta é, o que você tem feito com isso? Tem pegado as coisas boas e guardado no coração, ou jogado também na lata do lixo as coisas boas e ficado com as coisas ruins? Pastor Lediel, mas olha, diferente desse rei Jorão que o senhor está dizendo, eu não nasci numa família cristã, pelo contrário, as influências que eu recebi do meu pai, da minha mãe, foram terríveis. Não importa, o que importa é que você está aqui e já está recebendo influência positiva. O que importa é que em algum momento da sua vida você ouviu falar de Jesus Cristo, que transforma a história, e você recebeu já influência positiva. O que importa é que nós, nos nossos dias, somos privilegiados, porque num celular você pode baixar uma Bíblia de graça, e ali ter todo dia alimento bom, influência positiva. Então você não tem desculpa para dizer que não está recebendo influência positiva, porque você está recebendo influência positiva todos os dias. A pergunta é, isso está tendo mais peso no seu coração que as palavras negativas? Isso está tendo mais peso no seu coração que as hostes infernais que o tempo todo estão minando ao nosso redor, distorcendo a palavra de Deus, distorcendo a verdade e tentando minar a nossa maneira de ver o mundo, ler o mundo e tomar as decisões para a nossa vida? O sábio Salomão, ele já dizia lá em Provérbios 4:23, acima de tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Ou seja, antes de você cuidar muito bem do teu carro, como você tem cuidado, colocar alarme na sua casa, como você tem feito, de proteger a tua carteira, como você tem feito, guarda o teu coração, porque tem muito lixo entrando aí, e isso influencia todas as suas decisões. Não, pastor Lediel, mas eu cortei as amizades com o mundo. Cortou as amizades com o mundo, mas através da internet tem muito lixo entrado na sua mente, está corrompendo a sua maneira de ver o mundo. A geração de hoje é a geração que ama séries de Netflix. Eu estava no 2 Suas Férias, numa roda com os jovens, e nós estávamos, um momento, fazendo aquele jogo compartilha. E cada um tira uma carta e ali compartilha, uma história que marcou a sua vida, uma experiência que você teve com Deus, vários compartilha. E uma daquelas cartas saiu, o que você gosta de fazer em momentos livres? Olha, 95% dos jovens responderam que no tempo livre gosta de assistir séries de Netflix. Pastor Lediel, tem algum problema? É pecado assistir Netflix? Não, não é pecado. Eu também tenho uma conta Netflix. Agora, pecado é você não filtrar os conteúdos e absorver todo tipo de lixo que está lá.
E seja Netflix, seja YouTube, seja Globo, seja qualquer coisa, tudo por trás tem ideologias. Tudo por trás tem uma maneira de te levar a fazer uma leitura de mundo. Tudo por trás está passando princípios. Essa é a realidade. Só que muitas vezes você está absorvendo aquele conteúdo sem filtrar, sem guardar o coração. E de repente você não ama mais as pessoas, de repente você está frio, de repente você virou um crítico, de repente você está pensando como o mundo pensa, acreditando até nessa ideia de ideologia de gênero e tantas outras coisas. De repente, quando você vê, você está totalmente fora dos princípios do Senhor. E aquilo que está aqui, daqui a pouco, está dominando todo o teu corpo, e você está fazendo as tuas escolhas de vida, baseado nisso, e entrando em caminho de morte, como Jeorão entrou. Então vigia, cuida com as influências, seja esses youtubers que só sabem falar besteira, ou seja uma novela, ou um filme, ou uma propaganda, vigia, porque por trás tem ideais sendo transmitidos. Todos os dias nós precisamos fazer escolhas, o que vai dominar e influenciar o nosso coração, e que nós possamos ser igual o salmista colocou no Salmo de número 1, que todos nós gostamos, quando ele fala sobre o bem-aventurado. A palavra bem-aventurado, você sabe o que significa? Feliz. Feliz. E este livro aqui, ele tem todas as instruções que nós precisamos para ser feliz. Você não precisa ficar comprando esses trocentos livros aí que estão, você pega lá a revista Veja os mais vendidos, e daí você vai ver 10 passos para a felicidade, 50 maneiras de ser feliz no casamento, e tantas outras coisas. Está aqui, bem-aventurado. E o Salmo vai dizer assim, bem-aventurado é a pessoa que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Quem faz isso? É como a árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o fruto, cujas folhas não murcham, e tudo quanto faz é próspero e bem-sucedido. Não são assim os ímpios, porque eles são como a palha que o vento leva e dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores da congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. Qual é a sua escolha? Que a sua escolha seja para estar adequado conforme a palavra de Deus. As bem-aventuranças que nós precisamos desfrutar, está aqui, é a instrução da palavra do Senhor. Portanto, vigia o que está por trás do teu coração, o que está deixando entrar, cuidado com as influências. Tem muita coisa boa na vida, mas tem muita coisa ruim. Tem muita gente boa, mas tem muita gente ruim. Cuida quem está influenciando a sua alma, porque senão, você pode ter certeza, você vai receber um recado de Deus da maneira que você não gostaria de receber. O que mais que eu aprendo aqui com a vida de Jeroboão? Não quero as influências do mal que ele recebeu. E um outro erro que ele cometeu para ter recebido uma carta tão dura como essa, ele semeou ódio e semeou violência. O verso 13 da carta, Deus fala algo que ele havia feito. O recado de Deus é: você assassinou seus próprios irmãos, membros da família do seu pai, homens que eram melhores do que você. Se você ler no mesmo capítulo, lá no verso 4, 2 Crônicas 21, verso 4, você vai entender um pouco da história, né? O texto vai dizer que ele se fortaleceu como rei porque ele era o filho mais velho. E quando o seu pai Josafá, ainda vivo, ele distribui algumas cidades para os seus filhos, mas porque Jeorão era o mais velho, ele começa a ser preparado para o trono. No dia que seu pai morre, ele já estava há algum tempo no governo e eles foram que meio reis juntos, simultâneos, o pai e o filho. Mas quando o pai morre, este homem, ele assume todo o controle. E quando ele está forte, ele manda assassinar todos os seus irmãos. O que é isso? O que está por trás disso? Insegurança, medo.
porque vê os irmãos como concorrente, não como aliados. Os irmãos são uma ameaça na ótica dele para com o seu trono. Por quê? Insegurança. Não estava confiando totalmente no Senhor, claro, estava com o coração aberto para outros deuses. Quando não se confia no Senhor, como fazia Davi, se lembra de Davi? O governo de Davi, mesmo Saul o perseguindo e o querendo matar, porque sabia que Davi havia sido ungido para o rei, Davi teve 2 oportunidades de matar e exterminar Saul. E esse merecia, porque estava com o coração perverso e já fazendo um monte de coisa errada. Davi, não vou tocar no ungido do Senhor. Porque Davi tinha certeza que no tempo certo, Deus daria o trono para ele e ele não precisava fazer coisas erradas. Já Jeorão não. Jeorão estava todo inseguro, e a insegurança sempre vai gerar violência, maldade e assim por diante. Abro parênteses aqui, para falar sobre a nossa vida. A vida do ser humano hoje, inseguro. Está o coração tão longe do Senhor, das promessas que o Senhor deu para ele, de que naquela empresa ele vai prosperar, mas ele está inseguro, ele acha que precisa conquistar tudo com a própria mão. Então ele fica vendo todos como uma ameaça. Daí puxa um tapete de um, puxa o tapete de outro, porque a insegurança gera isso. Já viu cônjuges inseguros? Se tornam violentos, sejam homens, sejam mulheres. O homem começa a ver coisas que não existem. A mulher começa a ver coisas que não existem. E isso geralmente vem em agressividade, em palavras e físicas. Porque a insegurança gera essa realidade. Aqui nós temos um homem totalmente inseguro e manda matar os seus irmãos. Eu preciso policiar o meu coração para não entrar nesse caminho perigoso. Porque é garantia da palavra. O apóstolo Paulo vai dizer em Gálatas 6 e 7, que tudo o que nós semearmos, nós vamos colher. A lei da semeadura é infalível, porque isso é um princípio estabelecido por Deus. Concorde você ou não, é um princípio estabelecido por Deus. Nós vamos colher o que nós plantarmos. E se você colheu milho, você vai colher milho. Se você plantou feijão, você vai colher feijão. Se você plantou ódio, você vai colher ódio. Se você plantou mentira, você vai colher mentira. Se você plantou calúnia, vai colher calúnia. Se você plantou desavença, vai colher desavença. É assim. É a lei da semeadura. Esse homem, ele tinha semeado morte e violência. E se você ler o texto, você vai ver que os povos ao redor começam a se rebelar contra ele. E ele começa a colher isso na sua própria vida. Porque os inimigos vêm, roubam não apenas os bens do seu governo, mas sequestram os filhos, levam as mulheres como escravas sexuais e deixam ele numa situação miserável. Sem falar no corpo dele, que daí começa a vir uma doença que leva ele até a morte nos seus últimos dias. Plantou, não se arrependeu, está colhendo. Pastor Lediel, eu acho que essa palavra não tem nada a ver com a gente, porque esse homem semeou ódio, morte, violência, né? Aqui não tem ninguém que é assassino, pastor Lediel, pega leve, mas eu preciso ir lá no Novo Testamento e parar para observar as palavras de Cristo Jesus. Porque Jesus, quando ele está no Sermão do Monte, o texto vai dizer que ele sobe no monte, com todos aqueles que estavam seguindo, e eles sentam, e Jesus ali começa a resumir, e esse é o primeiro grande sermão de Jesus, ele resume tudo aquilo que ele ia ensinar. Eu não sei se você já observou, que Jesus, de uma maneira fantástica, ele começa falando de quem é feliz, as bem-aventuranças, distorcendo todo o conceito que eles tinham do Antigo Testamento e corrigindo, e também dissipando toda aquela nuvem que o Império Greco-Romano e a filosofia greco-romana ensinava, sobre o que é ser feliz e bem-sucedido. Dissipa. E ele começa ali a quebrar todos os paradigmas. Depois Jesus vai falar sobre sal e luz. E se você observar, Jesus começa a reinterpretar as leis de Moisés.
E Jesus começa justamente com não matarás. E é muito forte. Porque quando nós comparamos a lei de Moisés com o que Jesus vai agora dizer que é a lei do Novo Testamento, a lei de Moisés virou fichinha. Virou fichinha. Porque ele vai dizer, olha, a lei mandava não adulterar, eu digo para vocês, se olhar para uma mulher ou para um homem com intenções erradas no coração, já pecou. E daí quando chega no assassinato, que é o primeiro item na interpretação que Jesus faz dos 10 mandamentos, ele vai dizer, vocês ouviram que não deve matar, mas eu digo para vocês que não é apenas pegar uma espada e cortar a cabeça de alguém. Cuidado com essa arma aqui, língua. Porque se você mostrar ódio, rancor, amargura para com seu irmão, algumas versões vai dizer, se você chamá-lo de idiota, raca, maldito, cuidado, porque você já está sujeito ao juízo de Deus. É muito forte o que o Senhor Jesus está falando. Ele está falando que hoje nós precisamos ter um cuidado muito grande, porque nós estamos literalmente violando o mandamento de não matarás, mas não é com arma de fogo, com espadas e facas, é com a língua, que é uma arma afiadíssima, e tem matado muitas pessoas, matado muitos sonhos, destruído muita família, muitos casamentos. Ei, cuidado com a língua, e fazendo uma aplicação para a nossa era digital, eu nem falo mais língua, eu falo dedos, porque é o que a gente hoje escreve no WhatsApp, escreve em Facebook, escreve na internet, e muitas vezes você está literalmente destruindo vidas, destruindo sonhos, acabando com pessoas, com as suas palavras. E o Evangelho, ele alerta que isto é caminho de morte. Como vai dizer o profeta Oséias, quem semeia vento vai colher tempestade. Nós precisamos cuidar grandemente sobre aquilo que sai de nós, seja em palavras ou seja em escrita. Tiago, e depois você lê Tiago capítulo 3, e ele vai pegar e comparar a língua como o leme de um navio. O navio é tão grande, mas aquele leme pequenininho conduz ele para onde quiser. E ele diz assim, a língua, tão pequena, mas ela influencia todo o corpo. E no verso 6 do capítulo 3, ele vai dizer, assim é a língua, é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de uma vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Que isso? Tiago, irmão de Jesus, ele chega a dizer isso. Muitas línguas que não se converteram estão sendo influenciadas por demônios, estão disseminando tudo aquilo que o Senhor não mandou disseminar. Cuidado, vigia, a colheita vai vir, a carta do céu está chegando, e o recado não é bom. Precisamos cuidar, precisamos nos guardar, policiar, porque nós fomos chamados para um outro propósito. Jesus, ele deixou bem claro. João capítulo 13, quando Jesus começa, e a gente vai ver que o final do evangelho de João, instrução para os discípulos. Jesus, ele é bem claro em dizer, ei, um novo mandamento eu vos dou, amem uns aos outros. É nisto que todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Nós precisamos ser o povo do amor, não o povo da língua afiada. Nós precisamos ser o povo que evidencia o reino, não apenas pelas músicas que cantamos, pelo terno que vestimos, pelo biblão que colocamos debaixo do braço e vamos no domingo à noite para a igreja. Nós precisamos ser conhecidos pelo amor. E é isso que nós precisamos semear. Amar as pessoas seguindo o exemplo do próprio Jesus. Porque não é o padrão do amor que a Globo mostra. Não é o
padrão do amor que as séries do Netflix mostram. É o padrão de amor de Cristo. Nisso todos saberão que sois meu discípulo, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei, disse Jesus. Ele é o padrão. E daí você começa a analisar os encontros de Jesus com as pessoas. Seja com os pecadores, seja com os discriminados, seja com os seus próprios amigos, seja com os seus discípulos, seja com os seus inimigos. Dá uma olhada lá. E você vai enxergar um Deus de amor. Semeie isso, plante isso, e você vai estar livrando a si mesmo de receber palavras tão duras do próprio Deus. Para a gente caminhar para o fim, a primeira lição é sobre as influências. Não posso permitir que o meu coração seja mais influenciado pelas influências negativas que positivas. Segunda coisa, eu preciso ter um cuidado muito grande contra tudo aquilo que eu estou fazendo, porque se eu semear violência e ódio é o que eu vou colher, então eu preciso semear amor. E a terceira lição, que quando nós olhamos para a vida de Jeorão, ele esqueceu é da justiça de Deus, como nós aqui estamos falando. Ele esqueceu que um dia a conta chega, e a conta do pecado é sempre mais cara do que você imaginava, muito mais cara do que você pode ou consegue pagar. O verso 14 e 15 do recado de Deus para Jeorão é: por isso o Senhor vai ferir terrivelmente o seu povo, os seus filhos, as suas mulheres e tudo que é seu. Ou seja, você acha que as tuas escolhas erradas que você tem feito hoje vão afetar somente você? Ah, não, eu aguento isso, mas eu quero que os meus filhos vivam melhor. Cuidado, porque aquilo que você está plantando de errado, você vai colher, isso vai influenciar a tua casa e a tua família. Está aqui, palavra de Deus, tudo que é teu, te prepara, Jeorão. E o verso 15 diz: você ficará muito doente, terá uma enfermidade no ventre que irá piorar até que saia os seus intestinos. Aquela versão ali diz: tu também terás grande enfermidade por causa de uma doença em tuas entranhas, até que elas saiam de dia em dia por causa do mal. E está ali, né? Esse versículo da Almeida deixa bem claro: por causa do mal que você praticou. Jeorão, ele caiu num erro grotesco, que a nossa geração tem caído: agir inconsequentemente. Ou seja, destrinchando essa palavra, agir achando que o que nós fazemos não vai ter consequência nenhuma. E vai. Na tua Bíblia aí, se você está com a Bíblia aberta, leia daí, porque nós lemos o recado de Deus. Leia a partir do verso 16. O que começa a acontecer com Jeorão? Verso 16 é assim: o Senhor despertou contra Jeorão a hostilidade dos filisteus, dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles atacaram o reino de Judá, invadiram, levaram todos os bens que encontraram no palácio e também as mulheres, os filhos. Só ficou Acasias, que era o filho mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor afligiu Jeorão com uma doença incurável nos intestinos. Algum tempo depois, ao fim do 2º ano, tanto se agravou a doença que os seus intestinos saíram e ele morreu sofrendo dores horríveis. O seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos de idade quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem que ninguém lamentasse e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Aquela versão diz: morreu sem deixar de si saudades. Olha isso. Que final de vida para esse camarada. Por quê? Escolheu viver a vida de qualquer jeito. Escolheu viver a vida inconsequentemente. Escolheu viver a vida, quem sabe cantando refrão de música, né? Como nós temos visto no nosso dia, algumas canções que diz que nós devemos ver a vida como não se houvesse amanhã. Mas tem amanhã. E o amanhã é a colheita do hoje. E tem um outro amanhã, que é diante do trono de Deus. Como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 14:12, assim cada um de nós prestará conta de si mesmo
a Deus. Tenho amanhã. Tenho amanhã. Aproveita a vida? Sim, aproveita a vida, mas fazendo a coisa certa. Não queira aproveitar a vida de qualquer jeito, porque as sementes lançadas hoje darão os frutos de amanhã, e pode ser que você não goste do que vai colher. E depois disso, estaremos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e Ele vai perguntar: o que você fez com os recursos que eu te dei, com a vida que eu te dei, com as horas que eu te dei, com o tempo que eu te dei, com as oportunidades que eu te dei. E que você não seja um Jeorão, que tinha tudo para dar certo. Já viu que esse cara tinha tudo para dar certo e deu errado? Nasceu num lar bom, nasceu no privilégio de ser um príncipe, nasceu vendo seu pai servir ao Senhor e exterminar a idolatria, nasceu ouvindo boas histórias do seu avô, nasceu tendo a melhor educação, os melhores banquetes, nasceu num ambiente de segurança, mas deu errado, porque deixou que o mal entrasse e o contaminasse. Diferente de Daniel, tinha tudo para dar errado. Viu a sua cidade ser destruída, foi separado dos pais ainda jovem, levado para a Babilônia para lá servir o rei. Mas Daniel decidiu não se contaminar com os manjares do rei, permanecer fiel ao Senhor. Tinha a escolha, o bem ou o mal. Ele escolheu servir ao Senhor de todo o seu coração. E dá uma história na lida de Daniel, você vai ver que passa reis, passa impérios, e ele continua lá, glorificando o nome do Senhor, sendo próspero e fazendo a diferença. O nosso fim também vai chegar. E eu já tomei uma decisão, não quero que o meu fim seja o fim de Jeorão. Quando eu me for, eu quero deixar saudade. Quando eu me for, eu quero deixar um legado. Quando eu me for, eu quero chegar diante de Deus apresentando os trabalhos que o Senhor me confiou. Quando eu me for, esse Senhor, que é um Senhor duro, e se você ler a parábola dos talentos, você vai ver que Ele vai cobrar, e Ele vai querer saber o que eu fiz com os 11 talentos que Ele me deu. Eu quero apresentar: Senhor, está aqui as vidas, está aqui os meus dias, está aqui onde eu gastei as minhas forças, está aqui, está aqui. Que nós possamos levar a sério essa verdade e não ser um Jeorão. Deus é um Deus gracioso, é um Deus amoroso, mas Ele continua sendo um Deus justo. Não se esqueça disso. Jeorão se esqueceu disso e se deu muito mal. Pastor Lediel, mas o senhor está lendo no Antigo Testamento. E como tem aquela geração da super graça, nós vivemos no tempo da graça. É? Posso finalizar lendo algumas cartas do tempo da graça para você? Dá uma olhada em Apocalipse 2 e 3. As cartas das igrejas. Éfeso, contra você, porém, eu tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu e te arrependa. Pratique as obras que praticava no princípio. Pérgamo, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou lá o Balaque a armar cilada contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Tiatira, contra você eu tenho: você tolera a Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza e com os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e comerem alimentos sacrificados. Sardes, conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atenta, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei as suas obras perfeitas aos meus olhos. Poderia ler aqui todas as cartas. Você vai ver que Deus, sim, é gracioso, é amoroso, mas Ele continua sendo justo. E nós não podemos brincar com a justiça de Deus. A conta vai chegar. E que não estejamos com saldo negativo. Se coloque em pé nessa noite. Nós vamos orar. Deus nos chama para viver os seus propósitos. Deus nos chama para caminharmos no centro da sua vontade.
E essa palavra, pastor Lediel, mas meu Deus, pastor, nesse domingo o senhor vem com uma palavra tão dura como essa. Isso é, sabe o quê? Amor. 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 Amor de um pastor que tem chorado por essa igreja. Tem chorado com histórias que eu tenho ouvido em gabinete. O diabo está cirandando com tantas pessoas. Por quê? Não está se deixando influenciar pelas verdades do Evangelho. Pelo contrário, tanto lixo tem entrado nos corações e as decisões estão sendo erradas. Mas como diz uma dessas cartas, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ei, 2019 é ano de receber influência dos céus, influência da palavra, encher-se do Espírito, gastar tempo na presença do Senhor, derramar a alma diante dEle. 2019 é tempo de nova vida, do púlpito à porta. Todos nós precisamos estar mais íntimos do Senhor e virar as costas para o mal, virar as costas para a influência maligna. Nós precisamos de Deus. Eu queria que você fechasse os seus olhos e nós vamos orar. Nós vamos buscar a face de Deus nesse momento. Talvez você está aqui nessa noite e você ouvindo essa palavra, você deseja avivar o seu coração novamente ao Senhor, e você deseja manifestar isso diante de nós, o teu desejo pelo Senhor. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse à frente. Você que quer um recomeço com Deus, você que está precisando trilhar uma nova história de vida, você que está precisando mais da presença do Senhor nas escolhas que você tem feito, hoje é tempo de você vir aqui e derramar a sua alma diante desse Deus que deseja realmente atrair o nosso coração. Hoje é tempo de renovo, hoje é tempo do refrigério do Senhor sobre a nossa alma. Hoje é tempo de recomeço. Hoje é tempo de, já no começo do ano, colocar uma determinação, um alvo, um propósito de parar de ser dominado pelo mal. Hoje é o tempo. Nós vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Como a Tua palavra, Senhor, é linda e nos ensina. E quantos exemplos nós temos ali de que nós realmente podemos evitar o mal e escolher o bem e desfrutar dos Teus planos, dos Teus projetos para a nossa vida. Nós estamos aqui dizendo, Senhor, que queremos e precisamos ser melhor. Nós não queremos, Senhor, continuar sendo dominado pelo mal. E nós não queremos jamais que uma carta dessa chegue para nós, não. Pelo contrário, Senhor, nós estamos aqui com o coração arrependido, pedindo e clamando pelo Teu perdão e aceitando, Senhor, a oportunidade de recomeço que Tu nos dá. Venha perdoar os nossos pecados, Senhor, de negligência com a Tua palavra, de negligência na oração. Nos perdoe, Senhor, porque temos sido dominados por tantas distrações. Nós precisamos ser melhor, nós queremos ser melhor, nós queremos andar no centro da Tua vontade. Portanto, nós pedimos, Senhor, venha avivar os nossos corações, acenda um fogo na nossa alma pelo desejo das coisas espirituais e nos dá sabedoria e discernimento para rejeitarmos, Senhor, as propostas malignas, rejeitarmos as palavras infernais e rejeitarmos tudo aquilo que não vem de Ti. Nós dizemos não para Baal e as suas astúcias, nós dizemos não para Astarote e as suas táticas infernais. Nós queremos o céu, nós queremos a Cristo, nós queremos Te servir de todo o coração. Esse é o desejo da nossa alma, Senhor, e nós pedimos este recomeço em nome de Jesus. Amém, amém.